As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Estavam cansados e faziam um revezamento na contenção dos zumbis. Eles pareciam incansáveis. De tempo em tempo sempre aparecia um, às vezes em dupla, às vezes até em trio. Jairo afiava seu machado, os olhos fixos naquele zumbi que se aproximava lentamente. Cada movimento do monstro era previsível, mas não menos mortal. Quando ele chegou à distância ideal, Jairo levantou o machado e com um golpe certeiro o desceu na testa da criatura. O impacto foi acompanhado por um som seco e o zumbi caiu no chão sem vida. Mais um. Ele já havia perdido as contas dos zumbis mortos por ele, só naquele dia. Já sentiu na sua mão um pouco dormente, dedos trêmulos, Jairo retirou o machado da testa daquele zumbi maldito. O sangue coagulado escorria pela lâmina, enquanto ele limpava o instrumento com um pano encardido. Eles eram lentos, descoordenados, incapazes de qualquer plano. Mas a quantidade era o verdadeiro problema. Sempre vinha mais um. Sempre. Depois de limpar toda a área, o grupo se reagrupou. Avançaram com cautela para o próximo ponto de encontro, onde esperavam encontrar outros sobreviventes. O grupo agora consistia apenas de uma dúzia de pessoas, muito pouco em comparação ao número inicial de centenas. Cada rosto carregava o peso das perdas, mas também a feroz determinação de continuar. Já haviam andado centenas de quilômetros. Em suas mentes, o lugar mais seguro sempre era o próximo. Jairo olhava para o mapa. Eu tinha comunicado a todos que faltava muito pouco para chegarem. Um dos seus amigos, com câimbras na perna, precisou sentar um pouco para descansar. Todos eles aproveitaram para beber um copo de água e ficar na atenção, caso outro zumbi aparecesse. Completamente extenuados, eles chegaram ao seu destino. Um bunker improvisado na prefeitura. O local, ainda com marcas de batalha, oferecia alguma segurança contra os horrores do lado de fora. O som constante dos aviões do exército sobrevoando a região era um lembrete cruel de que o tempo estava se esgotando. Todos sabiam que um bombardeio era iminente. A cidade precisava ser limpa dos zumbis antes que eles se espalhassem mais. No interior do bunker, os ânimos estavam exaltados. Jairo, que é considerado o líder do grupo, estava desanimado, sentado e cabisbaixo. Um dos sobreviventes, querendo mostrar um pouco de esperança, tentou levantar a moral dos outros. Se a cidade está sitiada e ninguém pode entrar ou sair, talvez tudo o que precisamos fazer é esperar, disse ele com uma calma forçada. Com o calor que está fazendo, eles vão sucumbir em poucos dias. Nós só precisamos resistir. Suas palavras fizeram sentido para muitos, mas não trouxeram conforto. Todos sabiam que um bunker era provisório, que a comida era escassa e que cada zumbi do lado de fora representava um risco. As noites eram as piores. Mesmo atrás das paredes de concreto, eles podiam ouvir os gemidos incessantes. Os mortos, mesmo sem a inteligência necessária, pareciam saber de longe aonde os humanos estavam escondidos. Jairo pensava se o cheiro deles era assim tão forte que atraía os zumbis de lugares bem distantes. Na manhã seguinte, com um cansaço ainda batendo muito forte, o grupo organizou uma expedição para buscar suprimentos em um mercado próximo. Jairo, como sempre, foi na linha de frente, o machado firme em suas mãos.
Vamos ficar juntos. E não podemos hesitar. Só assim vamos conseguir voltar a são e salvo. Disse o Jairo com palavras fortes e brandindo seu enorme machado. Eles se moveram em silêncio, atentos a cada som. Os corredores do mercado estavam tomados por um cheiro fétido, uma mistura de podridão e desespero. Enquanto coletavam o que podiam, alguém deu um grito terrível, misturado com dor e ódio. Um dos sobreviventes fora pego desprevenido. O grito atraiu ainda mais zumbis, surgindo então uma maré violenta e implacável. Jairo rosnou baixinho. Maldição! Jairo e os outros sobreviventes lutaram com todas as forças. O machado de Jairo descendo repetidamente, fazendo o sangue seco dos zumbis jorrarem. A luta era árdua e parecia perdida. A cada criatura que outrora havia sido uma pessoa caía. Rapidamente, outro zumbi vinha para assumir o seu lugar. Os sobreviventes tentavam a todo custo dar passos para trás. Mas o sangue negro e fétido estava cobrindo todo o chão, o tornando bastante escorregadio. Mas pouco a pouco eles foram ganhando terreno, até chegarem à porta dos fundos, aonde um a um foram passando. Jairo ficou por último. Assim que ele escapou para a rua, ele bateu a porta e correu junto com os outros. Quando finalmente retornaram ao bunker, eles haviam perdido mais 2 homens. As expressões de desespero nos rostos dos sobreviventes eram evidentes. O sobrevivente que mais tentava encorajar o grupo estava agora com um olhar sombrio e repetiu suas palavras de antes. Nós precisamos resistir a todo custo. Mas a esperança estava se dissipando, assim como a noção de que eram apenas os zumbis que eles precisavam temer. Eles contavam os mantimentos e tentavam organizar da melhor maneira possível para eles durarem o máximo. Nesse meio tempo, sons de aviões eram ouvidos com uma frequência muito maior do que antes, o que deixou os sobreviventes ouriçados. Agora que vem um ataque, falou em voz alta um deles. Jairo tinha sido pego uma pedra no chão e com a cabeça baixa, devagar, ele afiava o seu machado. Um outro sobrevivente deu de ombros e disse: Quem se importa? E então, na mais completa escuridão daquela noite, a cidade viu um segundo sol nascer por completo. Os sobreviventes não tiveram tempo de nada. O calor consumiu os corpos dos sobreviventes e dos zumbis em frações de segundos. Um grupo de 5 amigos explorava um mapa do país vizinho e descobriram uma ilha que estava desabitada. Barbosa, o líder desse grupo, é filho de um ministro super importante do seu país, que não mantém boas relações com o vizinho de fronteira. Essa visita à ilha é uma pequena afronta dos amigos, como também uma oportunidade de viajar e conhecer uma ilha que tem tudo para ser paradisíaca. Com todos os preparativos prontos, eles zarpariam de madrugada. A ilha era um pedaço de terra meio abandonado. Não teria motivos de patrulhamento e coisas do tipo. Mas os jovens não queriam arriscar. Tem alguém com medo aí? É a oportunidade de dar meia volta, ir embora e ficar conhecido como o maior medroso ou medrosa do país. Alguém quer mesmo voltar? Perguntou Barbosa. Todos os outros 4 fizeram com a cabeça que não. Vamos seguir em frente. Poucos meses antes, aquele país, que era o mais fechado do mundo, tinha enfrentado um acidente nuclear muito grave na sua principal usina de energia. O mundo ficou sabendo por alto. Os níveis de radiação nos países vizinhos tinham crescido consideravelmente. Milhares de jovens
eram enviados para a morte todos os dias, com o intuito de limparem os arredores e construir uma redoma de concreto, para impedir que mais danos e que a radiação continue vazando da usina. Conforme o número dos mortos crescia bastante, a opinião pública começou a bater pesado no governo, dizendo que eles deveriam pedir ajuda aos outros países e tal. Praticamente um insulto para o primeiro-ministro. Pressionado por todos os lados, o primeiro-ministro designou uma equipe de cientistas para resolverem esse problema. Um deles, o Dr. Vladimir, o mais inteligente deles, decidiu criar uma vacina que faria os corpos dos mortos derreterem, virar literalmente um líquido e escorrer pelo chão. Seria fácil sumir com dezenas, centenas, até milhares de corpos, sem que a imprensa veja ou descubra. Um plano excelente. Essa vacina vai se chamar putrefação. Ela está quase em fase final de testes. Diante do entusiasmo do Dr. Vladimir, o primeiro-ministro estava animado e ansioso. Termine logo, o mais depressa possível, os testes. Enquanto isso, estou resolvendo um outro problema. Em uma ilha isolada do país, um enorme galpão para abrigar doentes estava sendo montado. O intuito, segundo o governo, seria receber ali os doentes, longe dos holofotes da imprensa, e assim que eles morressem, usarem a vacina e ficarem ali mesmo, seus fluidos corporais se juntando com a natureza ao redor. Um plano perfeito. O que poderia dar errado? Quando os primeiros doentes foram transferidos de navio para a ilha, era uma viagem curta, menos de 30 minutos. O cientista Vladimir estava pronto para demonstrar os efeitos da sua vacina ao primeiro-ministro. Um grupo de soldados acompanhava uma comitiva. Eles tinham feito uma área isolada com escoamento para o subsolo dos fluidos dos mortos. Assim que eles derretessem após a vacina, o primeiro homem a ser pego era um jovem de pouco mais de 20 anos. Havia sido convocado para ajudar a limpeza da usina. Sabia que não tinha muitas chances de escapar, mas o lema era: ajude a pátria. Você nunca será esquecido. Lê do engano. Agora ele estava prestes a virar uma poça de fluidos e ser tragado pela mãe natureza. Assim que a injeção foi aplicada, o homem começou a borbulhar e derreter, quase que em um piscar de olhos. Todos olhavam maravilhados e assustados ao mesmo tempo para aquilo. Era a solução definitiva para os problemas dos corpos. Parabéns, disse o primeiro-ministro, felicitando o seu cientista. Meses mais tarde, os jovens estavam em uma canoa, bem próximos da ilha. Eles viram 2 navios da marinha do país vizinho. Estranho essa movimentação. Não era para ter nada aqui. Pois bem, vamos seguir pela marcação daquela estreita passagem que o mapa indica. Vamos dar a volta nesses navios, disse Barbosa. Assim que eles desembarcaram na ilha, se abraçaram. Parte da aventura estava concluída. Agora era montarem as barracas e esperar a noite passar. Barbosa havia planejado de acenderem uma fogueira, mas com aqueles navios patrulhando por perto, ele não achou uma boa ideia. Eles ficaram em uma roda improvisada e contando histórias de terror, coisas típicas de acampamento, até que eles começaram a ficar com sono. Aos poucos, os amigos foram se despedindo e entrando em suas barracas. Quando eles estavam prestes a dormir, um rugido e grunhidos foram ouvidos na ilha. Barbosa deu um pulo assustado da sua barraca. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou. Alguns meses atrás,
o pedido por mais e mais vacinas. Conforme as mortes estavam sendo mascaradas, eles conseguiam muito mais voluntários e pessoas que eram forçados a limpar a usina. Com isso, ainda mais mortes. O plano caminhava de uma forma perfeita. Putrefação funcionava muito bem. Mas acontece que a alta demanda, os cientistas tiveram que improvisar alguns ingredientes da matéria-prima. Não tinham a quantidade absurda que o governo oferecia. O doutor Vladimir achava que não teria perigo nenhum em adaptar a fórmula sem os testes necessários. Quando essa nova leva de vacina chegou na ilha e os mortos foram sendo vacinados, uma mutação começou a ocorrer em seus corpos. Ao invés de derreterem, eles recobravam a vida, acordavam como zumbis, só pensando em atacar e comer as pessoas. Conforme os zumbis atacaram os doentes e os mordendo, mais zumbis levantavam das camas. Soldados foram atacados e mortos. Uma verdadeira rebelião e carnificina. Mais tarde, sabendo do que havia acontecido na ilha, o primeiro-ministro mandou prender Vladimir e isolarem para sempre aquela ilha. Daqui a algum tempo, os zumbis vão morrer de fome. Deixem eles lá. O primeiro-ministro estava um pouco abalado por não poder mais esconder as mortes. Mas ele conseguiu fazer por um tempo necessário. A pressão da imprensa havia diminuído e a usina estava quase limpa e segura. A sua reeleição estava encaminhada. Ele mandou que alguns navios vigiassem a ilha. Zumbi no nada, mas ele não queria correr esse risco. No acampamento, Barbosa gritou quando uma horda de zumbis pularam em cima deles. Com um pedaço de pau, ele conseguiu empurrar um zumbi que estava em cima dele. Ele viu os seus amigos sendo devorados e nada pôde fazer. A única coisa que ele conseguiu pensar era pular na água e pedir ajuda aos navios. Quando ele levantou os braços perto de um dos navios, um dos homens que estava ali logo imaginou que pudesse ser um zumbi nadando. E não pensou duas vezes antes de abrir fogo e matar o pobre Barbosa. Essa morte poderia iniciar um problema diplomático.